Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, hoje para o encontro neste feriado de 21 de abril. Um dia muito importante para a história do nosso país, porque o Tiradentes, esse personagem que ficou mitificado pelas suas ideias e pelo seu comportamento, pelo seu heroísmo, ele inspirou o nosso país para que mais à frente nós tivéssemos uma independência. Esse movimento, que até hoje tem o nome de Inconfidência Mineira, recebe muitas críticas dos historiadores porque os inconfidentes eram considerados traidores. Mas o brasileiro que nasceu aqui, qual era a obrigação dele de prestar alguma lealdade ao colonizador, aquele que estava explorando a nossa terra e mandando as riquezas para Portugal? Isso inquietava todas as pessoas que pensavam num país melhor já naquele tempo. E muitas ideias revolucionárias estavam inspirando pessoas como Tiradentes, que acabou não tendo sucesso nesse movimento que é caracterizado como a Inconfidência Mineira, mas que os historiadores de hoje preferem chamar de Conjuração Mineira, porque os revolucionários de então eles não tinham nenhum tipo de obrigação de fidelidade com a coroa portuguesa, já que eles não eram cidadãos portugueses, e os portugueses e a coroa não consideravam aqueles que nasciam no nosso país como cidadãos portugueses, né? Então, todos eram tratados ali como uma classe de segunda categoria. E hoje, que seria um dia para a gente refletir bastante sobre os valores que foram deixados, a gente vê algumas distorções. Primeiro de tudo, o mundo da extrema-direita que tem no Brasil, que se conecta com a extrema-direita no mundo inteiro, eles estão pouco se lixando para a história do nosso país, porque eles querem converter o Brasil num puxadinho, num quintal, num aglomerado para servir de novo a uma outra matriz, transformando nosso país numa colônia formal. É o que quer esse bolsonarismo, é o que quer, por exemplo, aqui na Argentina, Javier Milei. Aliás, só fazendo aqui trazendo uma informação, todas as vezes que nós aqui falarmos algumas expressões que digam respeito àquilo que está acontecendo lá em Israel, no Oriente Médio, que a gente fale do nome de algum personagem lá, você já sabe de quem eu estou mencionando aqui, é que toda vez que a gente associar o que ele está fazendo lá com uma coisa idêntica ao que aquele alemão do bigodinho fez na Segunda Guerra Mundial, o algoritmo ele dá uma limitada aqui nos nossos vídeos, que é um negócio impressionante, gente. Eu não imaginei que eles pudessem ser tão radicais, porque a inteligência artificial vai lendo todas as palavras que a gente usa aqui, e se elas atingirem interesses daquele país lá do Oriente Médio, né, que está fazendo tudo o que está fazendo, os vídeos eles sofrem alguns tipos de repreensões. Você pode observar aqui na métrica do nosso canal, o volume de pessoas que assistem sempre, de repente, quando a gente toca num assunto assim, o vídeo dá uma bloqueada. Né? Então, peço a você sempre para compartilhar para o seu amigo, sua amiga, seus parentes, esses vídeos, porque esses têm conteúdos muito críticos, muito importantes para a gente entender melhor o que está acontecendo. Né? Bom, eu vou seguir aqui no nosso papo, mas é sempre muito importante convidar, antes de mais nada, você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para, em primeiro lugar, você venha se somar aqui com o nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário. E olhe sempre no primeiro comentário do nosso portal, porque eu sempre coloco o link do nosso clube de membros, se você puder, se inscreva também, e no nosso canal de cortes, onde eu sempre coloco vídeos diferentes, coloco matérias, reportagens e comentários mais curtos para você compartilhar para mais pessoas, tá legal? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, nesse dia de Tiradentes, vejam só que distorção infame desse colunista que o UOL contratou, o senhor Alexandre Borges. Ele coloca esse título aqui, ó, que o Tiradentes foi um influenciador extremista. O que quer dizer isso, influenciador extremista? Aí você, claro, que sabe que quando se usa a expressão influenciador extremista, nós estamos falando dos bolsonaristas, dos extremistas de direita. Porque foram esses que começaram a ir para a cadeia, foram esses que quiseram destruir a nossa democracia, e o senhor Alexandre Borges começa a namorar uma falsa conexão entre Tiradentes, um herói nacional, de fato uma pessoa que queria libertar o nosso país, queria transformar o nosso país numa nação independente,
com essa gente que queria fazer uma ditadura no nosso país para entregar o nosso país para os Estados Unidos. Porque é isso que eles queriam no final das contas, converter o Brasil num puxadinho de Donald Trump. E aqui nessa coluna, que é absolutamente infame, no final, eu não sei como é que o UOL contrata pessoas com esse tipo de cabeça, né? E diz ele aqui no texto dele: Tiradentes perdeu a cabeça por ideias que nunca prosperaram. Hoje quem perde a cabeça é o poder e um judiciário que age como o poder moderador da nação, numa juristocracia que ninguém pediu ou quer. Os inconfidentes de hoje, olha só os inconfidentes de hoje, podem ter morte e esquartejamento social e digital, com perfis bloqueados por canetada monocrática, celular apreendido ao amanhecer, busca e apreensão em sua casa por motivos cada vez mais frágeis. O feriado de hoje poderia servir de lembrança e aviso. Não existe arbítrio do bem, não existe ditadura virtuosa, existe apenas liberdade, cidadania e autonomia, ainda que tardia. Senhor Alexandre Borges, o senhor faltou a todas as aulas de história no primário, né? Porque o senhor fazer essa comparação é o senhor sapatear em cima da memória de Tiradentes. É o senhor sapatear em cima da memória dos conjuradores mineiros, né? Daqueles que queriam de fato libertar o nosso país da matriz Portugal. Então fica aí esse registro, né? Oh, que gente perturbada da cabeça, né, gente? O Dudu Bananinha, falando em perturbado, ele está comemorando aí que os Estados Unidos, segundo todas as informações que nós estamos recebendo, né, colocou para fora, né, ou convidou para sair do país um delegado da Polícia Federal. Está comemorando, vai comemorando, Dudu Bananinha. Só que você não percebeu uma coisa, os bolsonaristas não perceberam. Na medida que vocês registram, vocês confirmam que os Estados Unidos hoje está protegendo bandidos, foragidos, os senhores cada vez mais fecham, colocam maiores grades na vida do senhor Jair Messias Presidiário. Porque ninguém vai querer assumir o risco no Poder Judiciário, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, de flexibilizar o cumprimento da pena de um criminoso, que é o chefe da Orcrim, para que ele consiga fugir do nosso país. E para fugir, gente, basta ele ir para uma embaixada, né? Hoje, para ir para a embaixada da Hungria, está mais complicado, né? Como ele já fez uma vez. Mas, enfim, não é por outra razão que o ministro Alexandre de Moraes, quando ele determina a manutenção da criatura com tornozeleira eletrônica numa habitação, todos os cuidados sobre as proximidades com embaixadas também são tomados. Mas com essa gente não dá para facilitar, né? Então ele está comemorando hoje, daqui a pouco vai estar chorando, o Carluxo vai estar chorando, o Flávio vai estar chorando, todo mundo vai estar chorando, porque o Bolsonaro vai voltar para a Papuda e, se bobear, vai voltar antes dos 90 dias que o ministro Alexandre de Moraes concedeu para a criatura. Então, quanto mais eles riem, mais eles acabam se complicando e confessando também que eles têm má índole. A figura do Flávio Rachadinha postou um vídeo hoje convocando os jovens de 16 anos para se envolverem na política. Obviamente, os jovens de 16 anos, eles não têm memória do que aconteceu no Brasil nesses últimos tempos. E provavelmente ele está apostando também que esses jovens que têm 16 anos não prestaram muita atenção que esse grupo de criminosos quiseram destruir a democracia. Aí ele veio com um discurso vagabundo, gente, dizendo esse tipo de coisa aqui. Vou colocar para vocês, mas não vou colocar tudo não, porque dói, né? Vamos lá. Você que é jovem e vai completar 16 anos até outubro, tem uma oportunidade gigante esse ano, que é votar e escolher o que você quer para o seu futuro. O Brasil precisa de gente nova votando. A educação tem que melhorar. A diferença na aprendizagem de quem tem para quem não tem é gritante e é dolorosa. Tem que ter emprego decente, segurança, para você ir para o colégio, para a faculdade, para a praia, para a igreja, para onde você quiser. Gente, quem vê esse cara falando, não dá mais. Dá a impressão que eles nunca tiveram nada a ver com poder, né? Ele está na vida pública há 20 anos, o Flávio Bolsonaro. O que ele fez na vida dele a não ser sugar dinheiro público, a ficar rico usando dinheiro público? O que o pai dele fez a não ser sugar dinheiro para ele, para a família e para as pessoas próximas? O que fez o pai dele se não entregar o nosso país com os indicadores terríveis no plano social? Então,
como é um vigarista, né, do ponto de vista da política, sem falar outras vigarices, aí ele vem com essa história. Mas, olha, na medida que ele vai tentando engabelar as pessoas, também vão sendo rememoradas as suas práticas. Eu resgatei aqui para vocês um jornal nacional do tempo que o Rachadinha estava sofrendo alguns problemas. Acompanhe aqui, meu amigo. O Jornal Nacional teve acesso aos extratos bancários da quebra de sigilo da loja de chocolates do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. Os dados mostram depósitos em dinheiro vivo sucessivos, com o mesmo valor. E o Jornal Nacional teve acesso ao depoimento do empresário que vendeu uma loja de chocolates para o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. Ele afirma que foi ameaçado ao tentar fazer a denúncia de que Flávio fraudava notas fiscais. A loja do senador é alvo de investigação de lavagem de dinheiro. A reportagem é de Arthur Guimarães e Paulo Renato Soares. Flávio Bolsonaro é dono da loja de chocolates neste shopping na Barra da Tijuca desde 2015. Ele comprou o estabelecimento do empresário Cristiano Correia Souza e Silva, que já tinha uma loja da mesma franquia num outro shopping no mesmo bairro. Na investigação da Rachadinha, o Ministério Público chamou Cristiano para prestar depoimento. O Jornal Nacional teve acesso ao que ele disse. O empresário contou que no Natal de 2016 soube por clientes que a loja de Flávio Bolsonaro estaria vendendo produtos abaixo da tabela da Copenhagen. Panetones, por exemplo, eram vendidos a R$ 80, quando deveriam custar R$ 100. Cristiano disse que a prática significa uma infração contratual e por isso entrou em contato com a matriz, que, segundo ele, fez uma fiscalização e constatou que a operação ocorria com a emissão de nota fiscal com o preço cheio, mas o cliente pagava o valor menor. Cristiano disse ainda que uma consultora da Copenhagen filmou essa venda com preço menor com o próprio telefone. A Copenhagen confirmou ao Jornal Nacional que comprovou a denúncia e informou ainda que a loja de Flávio foi advertida e multada por causa da promoção. As informações obtidas pelo Jornal Nacional reforçam a hipótese do Ministério Público de que havia uma engrenagem montada para esquentar dinheiro na loja de chocolates. Os promotores já apontaram no inquérito que existe uma forte suspeita de que parte dos recursos desviados da Assembleia Legislativa do Rio no esquema da Rachadinha tenha sido lavada na loja de chocolates. Os investigadores afirmam que a loja recebia mais dinheiro vivo do que outras franqueadas em média. Os pagamentos em espécie permaneciam constantes, mesmo em períodos de aumento das vendas, como a Páscoa. O Ministério Público diz que Flávio Bolsonaro e a mulher dele, Fernanda Bolsonaro, investiram mais de R$ 1 milhão na compra da loja. Valores que, segundo os promotores, não seriam compatíveis com a renda do casal. A mulher de Flávio não aparece como dona, mas os investigadores descobriram que saíram da conta dela R$ 350 mil para o negócio. No papel, Flávio Bolsonaro tem outra pessoa como sócio, Alexandre Ferreira Dias Santini, que o MP afirma ser um laranja do casal. O documento obtido pelo JN mostra que Santini é acusado de intimidar a mulher do ex-dono da loja, que denunciou a fraude nas notas fiscais. Cristiano Silva contou ao MP que ele e a mulher receberam ameaças por e-mail, depois que a denúncia chegou ao grupo de conversas dos franqueados da Copenhagen. Gente, tem várias coisas aqui, né? No dia 23 de dezembro de 2016... Várias coisas aqui. Olha, essa aqui foi uma das mensagens aqui que ele mandou, né? Um monte de gente sendo enforcada aqui, né? Agora você imagina o seguinte, o Flávio Bolsonaro, que empregava Santini nessa também época enviou pelo aplicativo a mãe de um miliciano, a mulher de um miliciano, um assassino, diretor, o dono do escritório do crime, que tinha um personagem no seu gabinete, o Queiroz, que também fez parte do escritório do crime. De repente, alguém recebe uma ameaça vinda de Flávio Bolsonaro. O que vocês acham? Agora, a mulher do Flávio Bolsonaro emprestar 350 mil reais, né? Ela que não trabalhava, como é que ela conseguiu esse dinheiro, né? É um negócio muito interessante essa família Bolsonaro. Como é que eles conseguem tirar dinheiro de tudo quanto é buraco, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nesse processo aí, se essa milonga que Flávio Bolsonaro tenta jogar para os jovens, se os jovens vão cair na milonga de alguém que tem uma capivara cabeluda como essa que eu acabei de mostrar para vocês aqui no nosso portal, né? Gente, viva Tiradentes, abaixo os traidores, traidores da pátria têm que ir para a cadeia.
e Bolsonaro vai ficar lá um bom tempo. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.